Evangelho segundo São João, capítulo 6, iniciando a leitura lá no versículo de número 60. João 6, versículo 60. Muitos dos discípulos de Jesus, tendo ouvido estas suas palavras, disseram: pesado é este discurso, quem pode suportá-lo? Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a seu respeito, das suas palavras, interpelou-os e perguntou: isto escandaliza vocês? Que será se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E além disso, Jesus Cristo, lá no versículo 66, diz assim: muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: porventura, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e reconhecido que Tu és o Santo de Deus. Estamos vivendo momentos muito difíceis no presente, e a participação do nosso presidente em 2 grandes encontros é muito expressiva. Primeiramente foi aí em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. E a presença dele no encontro de milhares de pessoas de tantos países diferentes, formação, tradição, religião, cultura, mas todos com um propósito, desejando criar um mundo onde haja mais fraternidade, mais respeito à vida, mais dignidade, menos opressão e, principalmente, o sangue não seja derramado pela violência, o preconceito e pela força da guerra. E para essa gente, o nosso presidente disse assim: ele gostaria que o uso do dinheiro que é gasto em guerras pudesse ser usado para minorar a fome nos países pobres. E depois, num salto espetacular, ele vai à Suíça, na velha Europa, no encontro do Fórum Econômico Social, com outros pontos de vista, outros interesses, num ambiente tão contestado, numa hora tão difícil para a humanidade, que foram necessárias medidas de segurança as mais rigorosas possíveis, com medo de protestos, atentados, por causa dos temas que ali serão abordados. E na simplicidade do seu modo de sentir, de viver e de governar, o presidente disse que lá na Suíça, no meio desses importantes homens que querem administrar os bens materiais da terra, ele gostaria de dizer o seguinte: seria bom se, ao invés de se gastar tanto dinheiro em armas,
estes recursos pudessem ser transformados em pão para alimentar os famintos e principalmente para ajudar os países onde há uma pobreza vergonhosa, lamentável, que dói no coração de todos nós. Ao invés dessa movimentação de exército, de armas, de descobertas as mais notáveis modernamente para destruir, o homem pudesse transformar tudo isso em arados, em instrumentos para produzir alimentos, pudesse abrir as suas mãos para repartir remédio, alimento, roupas, agasalho, instrução, seria muito melhor preocupar-nos em dar pão a quem tem fome do que despejarmos bombas em cima de habitações onde há crianças, há jovens, há pessoas na plenitude da vida, famílias, onde há pessoas idosas. E é interessante como entrou aí a palavra pão. Ela é símbolo hoje da necessidade de um gesto de fraternidade, de amor, de carinho. Não é necessário viver dizendo palavras bonitas a respeito da solidariedade e do amor. É necessário um gesto de partir o pão, repartir o pão, dar um pouquinho de si mesmo para a felicidade do próximo. E foi esse tema do pão que trouxe uma das situações mais delicadas no ministério de Jesus. Ele fez um milagre, uma multidão o acompanhava, muita gente, estavam num lugar deserto, as pessoas tiveram fome, e Jesus, para provar um dos seus discípulos, perguntou assim: onde é que nós poderíamos conseguir alimento para essa gente? E ele disse assim: olha, nem que tivéssemos aí dinheiro à beça, nós não encontraríamos recursos para alimentar toda essa gente. E um outro discípulo modestamente apareceu e disse: olha, há um rapazinho aí que trouxe uma matula, um lanche, ele tem aí uns pãezinhos, uns peixinhos, traz aí. E então diz o Evangelho que Jesus, tomando aquele pãozinho, aquele peixe, os consagrou diante de Deus. E para esse Deus, Senhor desse universo, da natureza, da vida, este Deus, autor da própria vida, multiplicador da vida, pelas mãos do Cristo, este pão foi se multiplicando, de tal forma que todos puderam matar a sua fome. Jesus deixou o povo, atravessou um mar e foi refugiar-se na montanha onde ele gostava de orar. Na manhã seguinte, desceu e percebeu que as pessoas pegaram barcos, atravessaram também a região, o lago, e vieram atrás dele. E disseram: onde é que tu estavas? Nós te procurávamos. E com muita sabedoria Jesus diz assim: vocês me procuravam não pelas palavras que eu tenho dito a vocês, mas porque vocês ganharam o pão de graça e comeram até não querer mais, né? Fartaram-se, procuraram o seu conforto, o seu bem-estar. E aí ele começa a falar sobre um assunto maravilhoso: o pão da vida. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que come desse pão, ele viverá eternamente. Não é como aconteceu lá no deserto com os pais, os nossos pais antigamente, quando saíram do Egito e guiados por Moisés passaram pelo deserto, em que Deus os alimentou com o maná, que era o pão da terra. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim viverá eternamente. E depois acrescentou ainda mais alguma coisa: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. É preciso apropriar-se de mim, e então estareis unidos comigo para sempre.
conhecereis o significado da vida eterna. E eles começaram a discutir. Ele perdeu o equilíbrio. Como é que nós vamos comer a carne dele? Como é que vamos beber o sangue dele? E aí Jesus disse: olha, as minhas palavras não são palavras materiais, são palavras espirituais. Há uma metáfora no que eu estou dizendo. Como o pão alimenta o corpo, eu sou o alimento da vida, do espírito. Como o alimento nutre o corpo, quem crê em mim adquire uma vida nova, uma vida em plenitude, uma vida que não tem mais fim, porque será uma vida em comunhão comigo para todo sempre. E tudo isso por uma atitude de fé. Acreditar no que eu estou dizendo, porque eu sou o enviado. O Pai me disse essas palavras, e as palavras que eu vos digo são as palavras do meu Pai. As pessoas voltaram as costas e foram embora, não queriam ouvir um discurso pesado como este. E os discípulos também ficaram um pouco preocupados. E Jesus notou que os discípulos estavam assim, achando a barra pesada. O que Jesus disse escandalizou os ouvintes. Essa questão de comer o pão, beber do sangue, tornou-se uma mensagem muito difícil de ser aceita. E Jesus, voltando para os discípulos, disse: olha, lembrem-se que eu avisei, as minhas palavras são espírito e vida. O significado dessas palavras é a vida espiritual que ela traz. A nova vida não é resultado de uma refeição, de uma comida, é consequência de um gesto de fé, aceitação da graça de Deus. E de repente eu imagino que o meu mestre Jesus ficou um pouco desapontado, abaixou a cabeça, voltou-se para os seus discípulos e perguntou: vocês querem se retirar também? Vocês têm liberdade, os outros já foram. Vocês querem ir embora? E havia um discípulo que era incrível. Ele sempre tinha uma reação a mais inesperada possível, às vezes acertava, outras vezes errava. E nessa hora ele teve uma atitude muito bonita. Ele disse: para onde iremos, Senhor? Para quem nós podemos ir, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e confirmado pela experiência que tu és o bendito Filho de Deus. Que maravilha, que confissão completa de Pedro, que gesto bonito de dizer: aconteça o que acontecer, nós nunca te deixaremos. Estamos vivendo uma hora assim muito difícil também, em que muita gente não está sabendo o que fazer nem para onde ir. Há muitos que estão renegando os seus valores, deixando aquilo que era uma bagagem preciosa, que há pouco nós falávamos, de geração em geração, uma fé inabalável nesse Cristo, doador da felicidade, nesse Deus que é amor, nesse livro que é verdade. Muitos estão ficando desanimados, confusos até, mal orientados por ideologias, e estão voltando as costas a Jesus. Outros estão perguntando: mas se nós deixarmos a Jesus, para onde iremos? A quem seguiremos? Mas há aqueles que estão assumindo essa atitude magnífica de Pedro. Nós temos conhecido e temos verificado e somos testemunhas de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu tens as palavras de vida eterna. Eu gostaria então de lembrar os irmãos que agora é um momento de decisões importantíssimas. Não é fácil para um presidente como o nosso novo presidente, enfrentando a mocidade, uma geração inteira reunida, como estava em Porto Alegre, poder dizer a eles:
Eu também acho que ao invés de estarmos gastando dinheiro em coisas perniciosas, prejudiciais, mortais, deveríamos estar trabalhando para ajudar o nosso próximo. Mais coragem ainda, modesto, humilde, sem aquele gabarito dos títulos das universidades, poder ir a um centro de interesses econômicos mundiais e lá dizer: eu trago uma decisão que está no meu coração e que meu povo está sentindo. Nós devemos ser solidários para salvar vidas. Não podemos nos comprometer com aqueles que querem tirar a vida. Chegou o momento, nós também temos uma decisão diante de Jesus. Diante de Jesus, diante de nossos amigos, colegas, companheiros de trabalho, vizinhos, até pessoas estranhas. Temos a coragem de dizer assim, numa hora difícil como esta em que o mundo está vivendo. Nós queremos ser fiéis a este Jesus. Ele nos pergunta: vocês querem ir embora também? A nossa resposta é esta: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, experimentado e confirmado que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilhoso nós reconhecemos que esta lealdade a Jesus é por causa das palavras que Ele diz. Que tesouro maravilhoso, meus irmãos. É pena. A gente gosta de ler história aí daquele tempo da carunchinha em que as pessoas achavam um tesouro escondido em casa, debaixo de uma cobertura antiga. A pessoa estava cavando lá na sua roça, de repente encontrou uma panela onde alguém guardava aquelas famosas moedas inglesas de ouro e de prata. Descobriu um tesouro, que coisa boa! Os meios modernos de comunicação vivem tentando mostrar que descobriram o segredo da felicidade e nos oferecem, através de uma porção de recursos mundanos, seculares. E nós temos aqui a bendita palavra de Deus, com as palavras mais lindas que foram ditas à humanidade, as palavras que o Pai disse ao Filho Jesus, e Ele transmitiu essas palavras à humanidade. E os seus discípulos, inspirados, registraram essas palavras. Estas palavras são verdade, são luz, são poder vital, são sementes de nova vida. Essas palavras são alimento diário para nós. Elas são a luz que nos guia nos caminhos certos. Essas palavras são maravilhosas. E é pena que nós estamos vivendo dias tão intensos de preocupações, atividades, interesses humanos. Nós não temos procurado as palavras de Jesus. Como seria bom estabelecer aquele hábito, apesar da correria que eu vou ter nesse dia, de tantas obrigações, apesar do despertador já ter tocado, mas eu precisava, antes de tudo, ler uma recomendação do meu Senhor, do meu Mestre, do meu Jesus, uma promessa maravilhosa que Ele fez: a Tua palavra é a verdade. Eu não posso viver sem esta palavra. Como é bom fazer uma campanha para distribuir a palavra para o mundo inteiro, mandar publicar a Bíblia em tantas línguas indígenas, como uma pessoa querida de família aqui representada, tem dedicado a sua vida trabalhando na tradução da palavra de Deus para povos que não têm ainda a Escritura Sagrada. Mas como é importante dar testemunho na sua vida, onde você está, onde conhece a sua vida, que você ama este Senhor Jesus, porque as palavras dele são palavras de Deus, palavras de vida eterna. Segunda coisa notável, nós não podemos voltar as costas a esse Cristo pela pessoa que Ele é. Ele é o bendito Filho de Deus, Ele é o mistério da humanidade,
Ele é o mistério da encarnação divina. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para ser nosso irmão, nascer em forma humana, participar da nossa vida, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Este Jesus é glorioso, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, Senhor dos senhores, alegria dos homens. Este Jesus é tudo. Ninguém pode ocupar o lugar que ele ocupa pelo direito de ter se feito tão humilde, tomado o nosso lugar na cruz, deixado uma cruz vazia, uma sepultura vazia, venceu o pecado e a morte. É o doador da felicidade. Só ele merece a nossa adoração, só ele merece a nossa fidelidade, só ele merece a nossa lealdade até a morte, pois ele é o bendito Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E a última coisa maravilhosa que Pedro deixou claro, não só pelas palavras que ele fala e ensinou, não só pela pessoa que ele é, mas pelas maravilhas que faz. O conhecimento da verdade espiritual vem pela fé, mas se confirma, amadurece e cresce pela prática dos ensinos da palavra de Deus. É praticando a verdade, é vivendo o amor, é sendo instrumento da lealdade, da fraternidade, é doando-se para criar um mundo melhor, é tendo coragem de enfrentar as tentações, é passando por sacrifícios, lutas, sem blasfemar e humildemente aceitando a cruz que Deus nos dá, sendo leais a este Jesus. Nós vamos crescendo numa convicção, ele é a verdade, ele é o Filho de Deus, as suas palavras são o caminho da felicidade e eu tenho crido e experimentado. Este é o segredo da declaração de Pedro. Nós temos crido e confirmado e experimentado que tu, Senhor Jesus, és maravilhoso, és incomparável, és insubstituível. Eu queria, pois, nesta noite, quantos voltam depressa para ligar uma televisão para saber as últimas notícias esportivas, notícias políticas, notícias do que estão acontecendo, as coisas que acontecem no mundo, outros têm outros interesses, outros já estão preocupados com os deveres de amanhã cedo. Eu queria que você entrasse num cantinho qualquer. E nisso eu vou contar uma experiência pastoral interessante. Uma pessoa entrou no meu gabinete pastoral há bastante tempo, estava angustiada, trazia um problema seríssimo, era a única pessoa em casa que acreditava na possibilidade de orar e Deus estar presente, ninguém a entendia dentro de casa, e era então, falando bem baixinho, me disse: eu vou contar um segredo para o senhor. Quando eu quero estar em comunhão com Deus, quando eu quero falar com Jesus, o senhor não vai ficar escandalizado. Eu vou ao banheiro, fecho a porta, porque lá ninguém vai interferir, lá ninguém vai me aborrecer. E ali eu me ponho de joelhos, no banheiro. E eu converso com Jesus. Ali eu derramo minhas lágrimas diante de Jesus. Ali eu recebo a paz na minha alma. E depois eu me levanto, lavo o meu rosto, estou com uma nova disposição. Eu conversei com o Cristo vivo. Não importa onde é que você vai falar com Ele hoje, não. Qualquer lugar será um lugar sagrado. Mas diga: Senhor Jesus, Tu estás me perguntando se eu também quero me retirar da Tua comunidade, retirar do Teu povo, retirar da missão que Tu me deste. Senhor Jesus, eu quero dizer-te: Tu és único e maravilhoso. As tuas palavras são divinas. A tua pessoa é maravilhosa como Filho de Deus, meu Senhor e Salvador, meu pastor querido e amado.
Senhor, tu fazes maravilhas. A minha vida está nas tuas mãos. Que o teu poder se manifeste em mim. Assim seja. Jesus, amigo, querido e incomparável, perdoa as vezes em que nós nos afastamos de ti. Perdoa-nos quando não procuramos as tuas palavras, que são palavras eternas. Perdoa, Senhor, quando nos esquecemos de tua presença. Tu estás sempre conosco. És incomparavelmente maravilhoso no teu ser, na beleza da tua bondade, poder e amor. Perdoa-nos, Senhor, por não abrir as nossas vidas, colocá-las nas tuas mãos para melhor te servir. E que nesta noite, em resposta à pergunta de Cristo, se queremos também nos retirar, iremos responder como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Tu és o Cristo incomparável, maravilhoso, o bendito Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Recebe a nossa confissão de fé, aceita a nossa vida, renova a nossa oportunidade de te servir em todos os momentos. E a bênção maravilhosa de Deus, o nosso querido Pai, a presença deste Jesus incomparável e o amor do Espírito Santo em nós e conosco, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco, agora e para sempre. Amém.